A paz do Senhor, meus amados irmãos, como é que estão vocês? Hoje Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com vocês, né? Falando da misericórdia do Senhor. Aqui está em Samuel 12, né? Todos conhecem essa passagem, né? Quando o profeta Natan repreende a Davi, né? Mas eu quero... Davi, ele cometeu um adultério, né? E Deus usou o profeta Natan para repreender ao rei. E ele usou uma analogia, né? Uma figuração, para que o rei viesse entender. E depois ele pediu a opinião de Davi, o que se fazer com um homem que faz isso, né? E Davi, né, ele responde. Então, né, Davi responde com furor, né? E diz assim: e se acendeu uma grande maneira contra aquele homem, disse Natan: vive o Senhor que é digno de morte, o homem que fez isso. E quando ele falou que é digno de morte o homem que fez isso, o profeta disse: meu rei, este homem é você. E ele caiu num profundo desespero. Natan então disse: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, o fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por tua mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e os darei ao teu próximo, o qual se deitará em tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui essa palavra traz para nós que todas as atitudes, tudo aquilo que nós cometemos, nós vamos viver as consequências dos nossos atos, das nossas ações. Por isso que nós temos que vigiarmos as nossas palavras. Temos que pensar antes de magoar, antes de fazer o mal ao nosso próximo, ao nosso irmão, ao nosso contender, né? Ou mesmo fazer fofoca, levar, né? Fazer fofoca é você levar determinada situação que alguém desabafou em confiança, que alguém contou para você. Isso você também está fazendo mal ao seu próximo. Isso é o mais comum que quase todos fazem, né? Porque nós não vigiamos. Às vezes nós usamos as situações do outro, né? Aqui, como o profeta contou uma história para Davi entender. E perguntou, né? O que faria com este homem, né? Ele disse que este homem seria digno de morte, né? O homem que fez isso. E quando o profeta revelou, então muitas vezes nós passamos por essas situações, porque nós não somos diferentes. Nós
Tem pessoas que é desprendida de coisas, de bens, vive de acordo um dia após o outro, mas tem pessoas que são ambiciosas, que almejam coisas grandes, e que chega até lesar, passar a perna, e isso parece que ficou comum no meio dos crentes, Antigamente, as pessoas que se diziam cristão tinham credibilidade. Hoje em dia são um povo desacreditado, pouca credibilidade. As pessoas têm que conhecer verdadeiramente, para ter um crédito, mais assim, o que a maioria fala, porque muitos estão usando o nome do Senhor para roubar, para matar, para destruir, tudo aquilo que os 10 mandamentos diz para você não fazer. Quer dizer, você está fazendo tudo para abominar o nome do Senhor Jesus, para entristecer o coração de Deus, colocar o nome de Deus na lama, porque você diz que... Porque a primeira coisa que as outras pessoas dizem é crente. Serve a Deus, é isso, é aquilo. A pessoa não diz, fulano fez isso, aquele crente, aquele servo que diz que serve a Deus, que serve a Mamon, não a Deus, Começa, é o nome de Deus que você vai. Então, o Deus, ele é santo. Você não tem que usar o nome de Deus em vão, Se fulano errou, foi fulano, não tem nada a ver com Deus. Isso é uma questão de caráter. Esta pessoa não tem o caráter de Deus. Ela está passando, muitos estão passando pelo processo de aprendizado. Por isso que é necessário ir para a escola bíblica, culto de doutrina, para você aprender qual a boa vontade e agradável do Senhor Jesus, para fazer aquilo que apraz o coração de Deus, aquilo que agrada ao Senhor. Porque as pessoas, todo mundo parece que virou moda, Todo mundo é gospel, todo mundo é crente, todo mundo é evangélico. Crente todos nós somos, porque nós cremos em alguma coisa, entendeu? Mas nós temos que nos policiarmos, nós temos que vigiarmos, nós temos que, Ezequiel fala, torre de vigília. Nós temos que estar na torre de vigília. Aqui na Bíblia, na palavra, em Ezequiel, está dizendo que ele vigiava o arraial. Ele ficava de sentinela. Aqui nós temos que ficar de sentinela para vigiarmos a nós mesmos, as nossas atitudes e as nossas ações, para que nós não viemos a sujar o nome de Deus, a botar o nome de Deus na lama, porque ele é santo. Ele é soberano, ele é o Deus Altíssimo, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é o meu e o teu Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ele é soberano, ele é Senhor, ele é Rei. Então nós temos que ter reverência para falar no nome do Senhor. Nós temos que nos limpar. Nós temos que prestar soberania ao Senhor. Nós temos que nos prostrar como servos que somos. Porque Ele nos amou. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que hoje nós estivéssemos de pé, para que nós estivéssemos hoje falando das bem-aventuranças, das maravilhas que o Senhor faz. E não esqueça que Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele não está com os olhos fechados, nem com os ouvidos tapados, para que não veja, para que não ouça. Não pense você que o que você faz oculto, Deus não vê. Ele é onisciência e onipresença. Tá, meu irmão? Nós temos que vigiar. Quando nós temos que ter conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Muitos dizem que conhece, mas não vive a verdade. Vigia, meu irmão, vigia, porque Jesus está voltando. Os tempos estão se abreviando. Jesus está às portas. Mas a misericórdia de Deus é tremenda, tremenda, grande, grande, grande.
Aqui nessa passagem de 2 Samuel 12, que ele repreende o rei Davi, que o Senhor usa o profeta Natã para repreender o rei Davi. Diz assim: poucos homens cometem pecados tão graves como Davi, mas também poucos voltaram para Deus tão arrependido quanto ele. O arrependimento sincero de Davi levou a buscar o perdão divino, a purificação do seu coração e a renovação de vida, tornando o homem segundo o coração de Deus. Os primeiros 20 anos do reinado de Davi foram assinalados por brilhantes conquistas, mas os 20 anos restantes marcados por obscuras experiências. Durante anos, Satanás explorava o seu ponto fraco, levando gradualmente ao pecado e à vergonha. Finalmente, quando Deus foi ao seu encontro, através de Natã, ele se quebrantou e permitiu que Deus fizesse dele um vaso novo. Aleluia! Medita ali em Jeremias 18, que vocês vão entender o que é fazer, o que é ser um vaso novo. Que isso que o Senhor espera de nós, né? Que Deus ama o pecador. Ele abomina o pecado que você pratica, mas ele ama o pecador. Somos uma nova criatura pelo poder de Deus. Podemos ficar desesperados por alguns pecados grave que tenhamos cometido, mas não Deus. O Senhor envia a nós a palavra através dos seus profetas, através da Bíblia, com o intuito de nos restaurar a imagem do seu Filho. Não podemos expiar nossos pecados, nem apagar as nossas transgressões. Não podemos purificar o nosso coração, nem tampouco impedir as tentações. Sentimos-nos fracos para controlar nossos pensamentos, nossos desejos, nossa imaginação. Porém, a boa notícia é que tal qual Deus perdoou e restaurou a Davi, pode perdoar e restaurar a mim e a você também. O amor de Deus não é oferecido como a Davi. Digamos então, este amor diz respeito a mim especialmente e a você também. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemam, também o filho que nasceu certamente morrerá. Isso que o Senhor fala para Davi. E buscou Davi a Deus pela criança, né? E sucedeu que no 7º dia morreu a criança. O que o Senhor falou, cumpriu. Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Presta atenção no que os profetas falam. O que Deus fala através da boca do profeta, porque ainda tem profeta nesta terra. Vigia, vigia, vigia. Vigia, vigia. Então Davi se levantou da terra e se lavou, se ungiu, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão e lhe puseram de comer. Ele foi adorar, ele foi pedir perdão ao Senhor de tudo que ele tinha feito, porque a palavra veio como um despertamento, veio como fagulha no seu coração. E ele verdadeiramente, ele foi ao templo, adorou e pediu perdão, né? Tanto que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia, mas isso não é o motivo de você estar pecando todo dia, de você estar cometendo coisas erradas, coisas que abominam o coração do Senhor. Te arrepende, te arrepende, te arrepende enquanto é tempo, enquanto o Senhor está próximo, enquanto o Senhor está te chamando. Ele chama a mim e chama a você. Examine-se o homem a si mesmo. O Senhor não está mandando eu julgar, nem eu ser julgada.
O Senhor diz, né, ali em Coríntios 12, examine o homem a si próprio, desce à casa do oleiro, aleluia. E aí sim, Deus vai te ouvir. Entra no teu quarto, fala com Deus no secreto, que Ele te ouvirá. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Abençoe o teu celeiro, a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Seja próspero em Jesus. Seja abençoado. Um bom dia de salvação em Cristo Jesus.